Olá, queridos Krakens! 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Está no ar mais um Octapod. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. O podcast da Kraken Produções. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. E hoje temos um convidado muito especial aqui conosco, que se chama Brian Allen, jornalista, passagem no Catraca Livre, atualmente na Isto É. Tudo bem, Brian? Tudo ótimo, Pedro. Tudo ótimo, André. Salve, salve. Let's go. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. E aí, pessoas, tudo bom? Dessa vez não tem frase de abertura porque não é meu local de fala. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Então, sem enrolar um segundo a mais, soltem o Kraken! Intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Bom, para começar aqui já falando sobre o tema, a gente sempre introduz o tema aqui, sempre fala como vai ser o programa, só que dessa vez vai ser diferente. Não vai ser nem eu, nem o André que vai introduzir, vai ser o nosso próprio convidado, que é alguém que vivencia o assunto todos os dias, né? Opa! Salve, salve, galera. Muito prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando o querido ouvinte irá escutar, né? O podcast, então é bom dia, boa tarde, boa noite. E tenho certeza que você vai gostar muito. Não é um tema feliz, não é um tema fácil de abordar, mas é um tema mais do que necessário de abordar, porque vamos falar aqui sobre a importância de debatermos a discriminação racial, casos raciais, principalmente com esse boom que estamos vivendo em 2020, né? Morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, caso João Pedro aqui no Rio de Janeiro, assim como diversos casos que vemos todos os dias. Então, eu agradeço muito o convite da Kraken Produções e espero que você, ouvinte, aprenda conosco. Eu gostei já dessa introdução galanteadora dele, vocês ouviram que tipo, boa tarde, boa noite, o cara já conquistou nosso público, o Octapod já é dele. O cara é um artista nato. Vamos começar aqui com uma pergunta que é muito clássica. Para você, Brian, o termo certo a se pronunciar é preto ou é negro? Cara, eu acho que é uma construção social que vem de muito tempo. Por exemplo, Pedro, eu tenho 24 anos e a vida inteira eu ouvi a palavra negro. Ah, você é negro. Mas depende muito do tom de voz que as pessoas sempre falaram, né? Se a pessoa fala assim, pô, Brian, você é negro, ela já tá falando num tom que tem uma certa agressividade aí. E aí isso se torna pejorativo, se torna agressivo. O contexto, né? Exato. Depende, claro, como você falou, depende do contexto, mas é um tom de voz agressivo. O termo preto, ele é uma verdade também, ele não está errado. Só que, socialmente, eu acho que ele foi sempre tratado com tanto preconceito que as pessoas têm até um certo temor de falar, entende? Pô, fulano não é preto, a fulana é preta. Parece que você está ofendendo a pessoa, mas não, você está falando realmente uma verdade, a pessoa se reconhece dessa forma. Então, eu acho que não existe certo ou errado, eu acho que depende do tom de voz que a pessoa fala, porque socialmente as duas palavras, dependendo de como, dependendo de quem fala, para quem você fala, ela pode soar ofensiva ou pode soar respeitosa. Se você for ver do ponto prático, né, o preto seria o oposto do branco, né? São duas cores, assim, o negro não é uma cor, até onde eu sei, né? Tipo, assim, paleta de cores, vamos dizer assim. E é engraçado isso que você falou, assim, pegou num ponto que eu mesmo comecei a ouvir recentemente muita gente falando que o certo era preto, 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 e eu, assim, comecei a falar, se é o certo, eu vou começar a falar dessa forma. E isso que você falou, do contexto sempre ser voltado para pejorativo, gera essa certa estranheza, a gente fica um pouco, assim, incomodado, mesmo sabendo que estão falando que é o certo de se falar, né? Contexto também define muito. Define muito, cara, faz total sentido quando você analisa, sabe? Assim como hoje em dia as pessoas estão falando mais, poxa, eu como uma pessoa branca, mas às vezes, até pra mim, cara, é esquisito de escutar, porque de uns anos atrás a gente não falaria dessa forma. Sim, ficaria até com o pé atrás, né? Exato, exatamente. Pensando um pouco nessa história de contexto até, teve um caso, eu não sei se você chegou a ver, Brian, do Cossielo na Copa do Mundo de 2018, que ele fez aquela piadinha infame
do Mbappé e do arrastão, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa história do racismo estrutural, que muita gente não sabe e pratica isso diariamente, e muita gente não entende como que é o racismo estrutural. O famoso não sou racista, mas age como racista sem saber. Eu vou te dar um paralelo, eu falo muito por metáforas e analogias. Sabe aqueles estudos científicos? Quando pegam duas crianças ou mais, né? Pega uma criança branca, uma criança negra. Sim, sim. E vamos supor que elas estivessem olhando dois quadros. Nesses dois quadros tem duas crianças correndo. Uma criança é branca, uma criança é negra. Correndo na rua, entende? Sim. E aí ela pergunta para a primeira, olhando a criança branca. O que você vê? Aí a criança fala, eu vejo uma criança correndo. A outra, eu vejo uma criança brincando. Quando o quadro é a criança negra, vai ser esse mesmo exemplo. Quando é uma criança, ela vai se reconhecer, vai falar, pô, uma criança, é uma criança. A gente vai crescendo e isso aí vai mudando. Porque, infelizmente, por conta da nossa construção como país, principalmente um país muito racista e muito desigual, como cultura, economicamente, até, né? Socialmente, exato, culturalmente, você vai crescendo como ser humano. E aí você vai vendo o noticiário falando sobre criminalidade, sobre violência. E, na maioria das vezes, essas pessoas, elas são negras. Então você já vai começando a absorver. Toda vez que eu ligo a TV, que eu vejo o noticiário, a maioria das pessoas são negras. Poxa, eu ando na rua, eu vejo um morador de rua, ele é negro. Eu não vejo um morador de rua loiro ou ruivo. Então você vai associando o quê? Que a pessoa negra, ela é sempre a inferior. Ela é sempre a inferior. Entende? Sim. Então, esse caso do Cossielo com o Mbappé, não que eu passe pano pro Cossielo, porque eu não faço isso, mas eu tento jogar o paralelo de por que o cara falou aquilo? O que será que passou na mente dele? Pro Cossielo, fazer aquela piada foi normal. Para uma pessoa negra, ela já associa, caramba, só porque o cara corre muito, arrastão é roubo. Então, só porque ele é negro, ele vai roubar. É muito fácil falar quando não dói em você, né? É falar que é só uma piada, isso também tá muito acho que no racismo estrutural, né? Não incomoda. Como que não incomoda? Não incomoda você que é branco, tá falando que não incomoda? É claro que não incomoda, pra você não vai incomodar. Não é você que sente, não é você que vive isso na pele literalmente. Você falou aí do teste do quadro e tal, lembrei muito daquele que eles refizeram, que era da década de 40, não sei se você conhece, das bonecas, que era The Doll Test, né? O pessoal procura no YouTube depois The Doll Test, alguma coisa assim. E eles perguntam qual boneca é bonita, qual boneca é feia, qual boneca é má. E assim, tem uma boneca negra e tem outra que é uma boneca branca. E assim, eles sempre apontam, quando é má, quando é alguma coisa pejorativa, pra boneca negra. E as crianças, assim, 90% das do teste são negras. E aí no final perguntam pra ela, e qual você se identifica mais? E aí elas apontam pra boneca negra e ficam com uma cara de, eu falei tão mal dela e eu me identifico com ela, mas como assim? É triste porque até a própria criança acaba entrando nesse racismo estrutural e ela mesma se inclui como algo ruim, vamos dizer assim. Como assim? Exato, André. É uma construção e, cara, a sociedade ela é tão mal construída nesse sentido que a criança vai absorvendo por osmose, parece. Sim. Eu vou te dar um exemplo, cara, que foi uma das cenas mais revoltantes. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que um dia, e refazer atitudes que eu já tive, eu acho que essa era uma dos meus top 3 que eu teria feito tudo diferente. Entende? Sim. Estava lá, eu era estudante do Mackenzie ainda, época de jornalismo, tive aula com uma professora, né, de filosofia, e aí beleza, ela dando lá aula e tal, ela falou assim, olha turma, eu vou sair, vou beber uma água, quando eu voltar, eu termino de dar a explicação. Eu sentava no canto, eu e a rapaziada, estávamos eu e mais uns 4 brothers, né, e eu tava com a camisa do Flamengo no dia e tal, tinha um outro amigo nosso negro também, que tava de boné, a barreta, e aí, cara, ela voltou, parou no meio da sala, falou assim, nossa, mas que cheiro de maconha que tá aqui dentro. E aí pegou e falou assim, nossa, vocês não têm vergonha não? E aí todo mundo ficou quieto, tipo, ela falou pra sala inteira nessa hora, né? Sim. Ficou ali na frente da sala, falou, vocês não têm vergonha não? Aí ela pegou, olhou assim, falou assim, meu, eu tô mareada, eu tô ficando mareada aqui. E aí ela pegou e caminhou pra nossa direção, falou assim, foram vocês, né? Certeza, ó, você tem cara de quem faz isso? Você tem cara de quem faz isso? Ó, até camisa de time aí, ó, certeza que foi vocês. E expulsou a gente da sala. Ri pra não chorar. Não. Cara, ela expulsou a gente da sala. Ela falou, sai, pai, vai todo mundo lá pra fora, todo mundo lá pra fora. Aí a gente começou a, tipo, rir de nervoso, sabe? Sim. Rir de nervoso. E aí eu peguei, fui o último a sair. E aí eu olhava pra cara das pessoas na sala,
todo mundo tava, tipo, pasmo, sabe? Tipo, não acredito que ela fez isso. E eu lá fora, cara, eu tava tão puto da vida, que eu falei assim, não, mano, a gente vai descer lá na secretaria, a gente vai reclamar disso. Reclamamos, chegamos lá na sala, a moça que coordenava o curso, né, a professora, que inclusive é muito, muito gentil, mas eu acho que nesse dia ela foi muito mal. Aí também mostra como que funciona essa questão do racismo estrutural, ela não entendeu. Não se colocou no lugar de 3 alunos negros, porque ela não era uma mulher negra, entende? Falta empatia até, né? Exato, ela deu risada na nossa cara, falou assim que a professora era velha. Que não deixa de ser uma passada de pano, né? Nossa, meu amigo, ela tava com uns 3 rodos, cara. Não foi uma passada, foi uns 3 rodos. E ela falou assim que a professora já tinha uma idade, que a professora já tinha tido esse tipo de queixa. E assim você vai justificando todos os atos e fazendo eles ficando comuns e nunca mudar, né? Exatamente, cara, exatamente. Aí nós voltamos pra sala num dia e as pessoas, nossa, meu, não acredito que ela fez isso, não acredito que ela fez isso. E aí, olha só que contraditório. Aquele dia ela expulsou a gente porque ela achou que a gente não fazia nada. Na semana seguinte teve a entrega das provas. O meu bonde ali, que tava ali, foi o grupo que tirou as notas mais altas na matéria dela. Ou seja, qual a relevância, né? Tipo, você falou até do camisa de time. Eu já olhei assim do lado, tipo, olha quantos preconceitos, não só o racismo, mas quantos preconceitos ela já tirou numa coisa só. Tipo, tá com camisa de time, tá? Só falta... Boné aba reta. Boné aba reta, ou seja, tipo, é tudo vem do estrutural mesmo, né? Assim, só porque tá usando isso, você é isso. É ridículo. Nossa, vocês dois têm a voz muito parecida, cara, às vezes. Agora quem falou foi o André mesmo. Não fui eu, não. As duas vozes muito seduzentes, por assim dizer, entendeu? Eu acabei aqui, ó, achando que era um e não era. Da outra situação aqui, eu sou um cara que cresci em Itaquera, zona leste de São Paulo. Família sempre teve condição, não passei fome, entendeu? Nunca passei por necessidade, mas sempre foi ali, foi difícil. E fui bolsista no Mackenzie e tal. No meu último ano, que eu tava... O ano que eu conheci o Pedro, inclusive, nós trabalhávamos na Foodstats, eu comecei a pensar em viajar, porque eu via todos os meus amigos ali do Mackenzie viajando. Era comum pra eles. Pô, férias, vou pra Orlando. Pô, vou pra Inglaterra. Pô, vou tirar um lazer ali em Costa Rica. Ah, acho que eu vou conhecer Cuba. Típica viagenzinha de final de semana de mackenzista, né? É algo que me choca até hoje. E, tipo, choca no sentido de ser normal, entendeu? Sim. Pra mim não era normal. O moleque que saiu de Itaquera a ouvir isso, não era normal. Eu não sei o que essas pessoas fizeram pra ter esse dinheiro e não me interessa. E se foi por mérito da família delas, ótimo, que viagem, legal. O que eu trouxe pro meu jogo foi, caramba, meu, eu posso ter essa experiência também. O que eu preciso fazer pra ter essa experiência? Aí, beleza. Graças à minha namorada, que já tinha experiência de familiares viajando, o irmão dela é jogador de futebol, então ele mora fora. Um dia ela me convidou pra levar a mãe dela no aeroporto. E eu nunca tinha entrado no aeroporto. E, cara, foi tipo entrar na Disney. E olha que eu não fui pra Disney, imagina, né? Fiquei maluco, eu falei, caramba, eu quero essa sensação pra mim. E aí, durante 2018, que foi o ano que eu estagiei, né? O último ano na faculdade, eu juntei um dinheiro e eu fui pagando uma viagem com ela pra Argentina. Chegou no fim do ano, cara, eu contei pra minha mãe. Eu sou um cara que eu sou muito meticuloso com as minhas coisas, então eu só contei depois que eu terminei de pagar. E eu já havia me informado, né? Eu contei pra minha mãe ficou super feliz. Só que aí, cara, vocês acreditam que quando eu contei na minha família, alguns familiares ficaram com inveja do que eu tinha conquistado? Diminuíram o que eu tinha conquistado? A pessoa não ficou feliz, porque estruturalmente eu só posso ter uma experiência dessa se eu tiver ralado pra caramba, se eu tiver sofrido pra caramba. E aí parece que desqualificou o fato de eu ter sido bolsista na faculdade, desqualificou o fato de eu ter estagiado e juntado dinheiro, porque até na cabeça da própria pessoa negra, o negro não merece estar ali. Ele não merece viver o bom. Ele não merece viajar. Ele tem que estar ali no sofrimento. Depois de muito sofrimento, aí ele pode. Acabei escrevendo assim porque eu tava lendo alguns artigos e achei interessante uma das perguntas que estavam lá e eu até falei, vou repetir ela. O próprio negro se discrimina? Sim, Pedro. Sim. Ele se discrimina. Isso é uma das coisas que é muito difícil quando o tempo vai passando de você conseguir quebrar. Na minha família, cara, esse exemplo que eu dei é de um cara que ele tem atitudes que eu não gosto. Vocês podem até rir porque chega a ser cômico, mas quando a gente tem reunião de família, ele abre a porta assim, ele fala, nossa, quanto preto junto, isso aqui é o quê, um assalto? Ele mesmo, o racismo estrutural já estruturado dentro dele que, né? Vocês acham essa piada engraçada? Ela é como, vamos dizer assim, ela parece uma caricatura, porque me lembrou agora, na hora que você falou,
me lembrou muito daquele... Sabe o Django do Tarantino? Sim, sim. Então, me lembra muito o Samuel Jackson que faz o personagem, e ele é tipo, ele é... Eu não sei se ele é tipo um mordomo, alguma coisa lá na casa do... Ele é o mordomo do personagem do DiCaprio, né? Eu não me lembro o nome agora. E ele, como convive desde pequeno lá com a família e tal, família de brancos, ele age dessa forma, né? Ele fala, você vai deixar esse preto falar assim com você? Você fica assim, até travado, nesse mesmo sentido que você falou aí. O cara chega e fala, nossa, quanto preto, é um assalto. Sabe? Você fala, meu, você tinha que ser o primeiro a não fazer isso. Exatamente. Pra dar o exemplo. Não é uma brincadeira engraçada. As pessoas, Não. inclusive eu, muitas vezes eu ri de nervoso pra não pegar e pensar, nossa, meu Deus do céu. Mas então, falando um pouco sobre o seu trabalho e todo esse assunto, cara, o que que você acha desse cenário que a gente tem passado hoje? Todo esse racismo, toda a mídia, às vezes, entregando uma imagem negativa dos negros. Como que é ser um jornalista dentro da mídia com todas essas questões? Meu caro jornalista, ótima pergunta. Foi bem nas aulas, viu? Primeiro, eu só faço uma correção ao começo da sua pergunta, que é hoje nós vivemos. Com certeza, Sempre, Pedrão, com certeza, sempre. Sempre vivemos, cara. Eu não sei se vocês conhecem o Thiago Oliveira, que apresenta o Hora 1. Sim, conheço. Das 4 da manhã. Exatamente, é difícil acompanhar. Mas ele apresenta o Globo Esporte também aos finais de semana. Ah, eu sei quem é então, sei quem é. Olha lá, final de semana tá sabendo, né? Inclusive, ele foi um dos avaliadores da minha banca do TCC, na Olha que faculdade. legal. E ele falou assim que casos de racismo sempre aconteceram. A única diferença para o momento que a gente vive agora é que qualquer pessoa com celular é um cinegrafista. Sim. E com uma rede social, isso chega em mais pessoas. Com as redes sociais, com um cara compartilhando, praticamente é obrigado a ver. E aí você não consegue fechar os seus olhos para isso. Não, é engraçado que depois a gente ia comentar sobre os filmes, mas lembrou muito pra mim não só o caso do George Floyd, como aquele ódio que você semeia, que eu comentei, que é o Não Vou Me Calar. No começo do filme a menina tá filmando, o policial manda ela parar, ela para, aí no final ela vai lá e ela de novo ergue o celular e ela não para, porque ela fala, não, agora é a minha forma de mostrar. Eu não vou me calar, eu vou mostrar isso daqui, porque isso não tá certo. Então, realmente, sempre existiu, né? Só que as pessoas agora estão tendo mais acesso, de uma certa forma, positivo, né? Porque a gente pode ter mais base ainda para lutar contra essas coisas. Exato, quanto mais você vê, a lógica é você tentar combater, você se envolver mais. Menos mas respondendo a pergunta, esconder, né? Exatamente, é muito mais difícil e até mesmo vergonhoso, porque a omissão ela é uma escolha também, Claro. ela é uma escolha. Mas respondendo a pergunta, é uma construção, cara, que cada dia que eu vou trabalhar, cada vez que eu paro para escrever um texto, eu tenho que lidar. Eu não me vejo tanto ali. Hoje eu tenho o Thiago, por exemplo, que inclusive foi um dos motivos de eu ter convidado para minha banca do TCC na faculdade, porque era um cara que eu admirava desde a época que ele trabalhava na Gazeta. Eu olhava ali no jornalismo esportivo, eu via ele, eu falei, caramba, o Thiago. Aí tinha o Abel Neto, que na época estava na Globo, hoje está na Fox, mas tinham muito poucos. Mulheres, tem a Glória Maria, que é uma lenda, mas Sim. tem poucas também. Agora temos a Maju. Tem muito de representatividade. Eu não me vejo tanto dentro desses ambientes. E, de novo, as pessoas não entendem, né? Volta para aquilo que a gente tava falando do... não, é só uma brincadeira. Você não se vê na pele. A representatividade... Tem alguém que fala que isso é uma frescura. Como assim, sabe? Eu tenho um amigo que ele foi assistir aquele... Sabe o Aranhaverso? Que tem o Miles Morales, o Homem-Aranha Negro. Ele falou pra mim, mano, eu falei, eu curti pra caramba. Ele falou, mano, eu curti pra caramba também, eu fui assistir 3 vezes. Eu falei, claro, o cara se viu no Miles Morales, porque, tipo, a vida inteira ele viu um Homem-Aranha que é branco, que, sabe, quando que ele ia se ver? Então as pessoas não entendem o valor que tem uma representatividade, né? O valor que é a pessoa olhar na TV. Eu acho que até uma menininha, você falou da Maju, que eu lembro do vídeo dela olhando e falando da Maju, olha, o cabelo dela é igual ao meu, mãe. Puxa, sabe, como assim? É muito bom isso, porque ela vai entender que o cabelo dela é bonito também, sabe? Não é só daquelas repórteres que não são a Maju, entendeu? E é muito importante. É vendido como se existisse só um tipo, só um padrão. Quando eu entrei na Catraca, eu era o único jornalista negro ali. Depois retornou, né, uma jornalista que era negra também, mas eu passei quase um ano ali sendo o único.
eu ia de social praticamente todos os dias. Chegava sempre com o cabelo arrumado, eu tenho esse cuidado comigo, eu não posso andar com o cabelo sem estar bem alinhado. Entendeu? Aí as pessoas falam assim, poxa, mas tem dress code na empresa. Mas as empresas têm dress code hoje em dia, as pessoas podem se vestir do jeito que elas querem. Eu trabalhava ali na Vila Madalena, eu ia embora à noite. Eu, andando de bermuda e camiseta indo embora, é uma coisa. Um cara branco é outra. Eu tenho um exemplo aqui pra falar, eu até tava conversando com o Pedro antes do programa, que foi assim, a gente entende, eu nunca entendia isso, né, até um tempo atrás eu nunca entendia, pô, por que eu que sou branco não posso também lutar pela causa negra que falam, e aí falam sempre que você nunca vai se sentir na pele, e eu não entendia. E recentemente, assim, eu não é que eu entendi, mas eu saquei o que eles quiseram dizer, porque eu tava andando um dia esperando uma palestra, e era de noite, e eu tava de bermuda, como você falou, e mochila, e eu fui comprar um chocolate num mercadinho na frente de onde ia ser a palestra. E era um mercadinho bem de bairro, sabe, pequeno. E eu fiquei dando umas voltas lá dentro e não achava o lugar do chocolate. Eu dei 5 voltas no mercadinho. E do nada, eu não sei por que, bateu na minha cabeça. Se eu não fosse branco e tivesse aqui, dando 5 voltas no mercadinho, de bermuda, eu tava de touca, eu acho que tava frio e eu gosto de usar touca, sabe, tipo, e usando mochila, falei, meu, já ia ter um segurança na minha cola. Aí eu pensei assim, falei, nossa, mano, não dá mesmo pra sentir, porque eu não tô na pele, sabe, eu nunca vou sentir. Eu tive essa visão de como seria se eu fosse negro naquela situação. Mas eu falei, mas eu nunca vou sentir na pele o que é isso, sabe? Esse receio que você falou agora. Isso muda tudo. Se outras pessoas tivessem esse mesmo feeling, eu acredito que muitas coisas seriam diferentes. Porque é como você falou, é fácil falar quando não é você que vive. Muito. Nós 3 não somos mulheres. Sim. Nós conseguimos imaginar o medo que uma mulher sente andando na rua à noite. Mas nunca vamos saber. Exatamente. E voltando aí para os filmes que eu tava comentando lá, O Ódio que Você Semeia de 2018, é muito marcante que a primeira cena é o pai ensinando as crianças, assim, ele na sala falando, se a polícia te parar, você faz o quê? Você responde, você fica quieto, você tá sempre com o seu documento, ou seja, ele já mostrando aquela cultura de que por ser negro, você tem que agir de uma forma diferente na rua, sabe? Você não pode agir como se você fosse livre, né? Ou coisa que você é. Eu acho que a empatia, eu acho que muito do que você falou agora de, putz, eu pensei como seria, tem muito de empatia nisso. Eu acho que é algo necessário, mas é doído você pensar. É mais fácil fechar o olho, né? Exato, você é consumidor de cinema, vocês dois são consumidores de cinema. Duvido muito que vocês assistam esses filmes e não cause um estranhamento, não cause uma dor, que não cause até uma raiva. Nossa, entende? bonito, né? E é difícil conversar sobre esse tema. A empatia tem muito a ver com aquilo. Se eu posso andar sem medo, por que todo mundo não tem o direito de andar sem medo? Tem muito de egoísmo, né, na falta dessa empatia. Exato, exatamente. Eu ia falar um pouco dos filmes, mas eu vou falar só, tipo, por cima. O Ódio que Você Semeia, que é de 2018, e tem muita ligação, eu achei, com o caso do George Floyd, porque é o namorado da menina negra que é assassinado por um policial branco na frente dela, porque ele ia pegar o documento, ou seja, é o mesmo assunto sempre, se repetindo. Eu queria falar também do Selma, que fala um pouco da luta do Martin Luther King para garantir o direito do voto. E eu queria meio que dar uma reta final aqui no programa. Eu sei que o Brian falou que achou pesado Os Olhos que Condenam, então não quero também deixar pesado, mas falando assim, eu não quero falar da série em si, mas falar que foi um caso, né, que existiu, que foram os 5 garotos do Central Park que foram injustamente acusados de estupro, e eles ficaram, se eu não me engano, 13 anos presos de 89, 88 até 2002, até que o verdadeiro estuprador assumiu a culpa. E você vê na série, são 4 episódios, é uma minissérie, e você vê na série, é escancarado o quanto eles só foram presos por serem negros. A diretora
que é uma diretora negra, é a mesma diretora do Selma, que eu comentei, do Martin Luther King, muito legal isso também, ela traz o ator que faz o Martin Luther King no último filme, e sei lá, é um assunto pesado, como eu falei, queria encerrar não falando do filme, mas falando desse fato em si, pelo fato deles serem negros, o quanto isso, sabe, destruiu uma vida, 5 vidas no caso, né, é complexo isso. Passando aí até a bola pro Brian, se quiser falar alguma coisa. Eu queria perguntar se eu poderia adicionar ainda mais umas 2 opções, mas fica à vontade, o podcast é seu, meu filho. Mas muito obrigado. Os seus apontamentos foram certeiros, cara. São produções excelentes. Tem um rapper que eu gosto muito que se chama Djonga, e ele fala, tem uma música que ele fala assim: a arte é para incomodar. Eu acredito que algumas mudanças elas não aconteçam de maneira suave, elas acontecem da maneira incômoda. Tem uma que eu assisti a primeira vez, para você ver como maturidade é uma coisa importante. Eu assisti a primeira vez, bateu na minha cabeça de uma forma. Quando eu assisti de novo, eu falei, cara, isso é genial. Que é a Atlanta, do Donald Glover. Com o Donald Glover, né? O Donald Glover que fez aquele clipe, inclusive, né? This is America. Exato, como o alter ego, né? Childish Gambino, que é o alter ego dele como músico. Mas até vocês dois mesmo, se não conhecem essa série, assistam. Tá na Netflix. Ela é uma série que ela demanda um certo mergulho para você realmente se conectar a ela. É uma comédia, entende? Ela trata muito essas questões raciais. E como marco histórico, o Donald Glover, ele atuou, escreveu, dirigiu, fez roteiro, fez trilha sonora da série. E gravou ainda com uma GoPro quase, né? Tipo, porque com pau de selfie, né? Só faltou um pau de selfie. Só faltou ele gravar e ele mesmo editar. Cara, a série ganhou Emmy, ganhou Globo de Ouro. Inclusive, acho que ele foi o primeiro diretor negro a ganhar um prêmio. Não lembro se foi o Globo de Ouro ou se foi o Emmy, não me recordo. Coach Carter, que é uma famosa, né? Que tem na Netflix sobre basquete. O André, ele fala muito de cinema e é uma forma de você se conectar, né, com esses temas, de você... Mas eu acho que eu também gosto muito de esporte, Pedrão sabe disso, passamos um tempo juntos, falando de futebol, só que eu me conectei muito com esportes americanos, principalmente basquete e futebol americano, né? Caras como LeBron James. O LeBron, ele é o primeiro pra mim, hoje em dia ele é o rei, maior né? símbolo pra mim disso. Exato. Não é à toa que chama de King James. Pra mim, ele é um símbolo de um cara que luta por essa igualdade. E tô dando esse paralelo porque o André é muito fã de cinema. O LeBron James vai ser a estrela do próximo Space Jam, que é um filme histórico. Que tinha o Michael Jordan no primeiro, né? Exatamente. Tinha o Michael Jordan, que é um dos esportistas que rendeu mais dinheiro para uma marca esportiva em termos de publicidade, nem marca esportiva, em termos de publicidade na história do esporte. E era um homem negro. E recentemente, acho que faz uma semana, o LeBron conseguiu um investimento de $100 milhões para a empresa dele de criação de mídia. Ele tem uma empresa, ele é empresário, né? Em vários ramos ali, principalmente comunicação. E ele é um cara que está saindo do esporte, levando a influência dele para essa questão da comunicação, para esse lance do entretenimento. Queria pegar esse assunto esse panorama de filmes e séries, e eu queria até perguntar, eu sou um fã enorme da série de humor Todo Mundo Odeia o Chris. Acredito que todo mundo que esteja escutando conheça a série. E eu queria perguntar se, assim, na sua opinião, Brian, o que, mano, você acha que é uma série que é completamente racista, vamos dizer assim, porque a própria narração do Chris Rock fala em vários momentos que em bairro de branco era tudo organizado, enquanto no bairro dele só tinha roubalheira e não sei o que lá. Queria saber como você enxerga essa série. Cara, eu acho ela genial, E voltando a essa questão da maturidade de novo. O André até comentou uma sátira, realmente concordo inteiramente. Mas voltando a essa questão da maturidade, eu acho que muitas pessoas que assistem, brancas, negras, azuis, amarelas, elas não têm, às vezes, o filtro para pegar a provocação que o Chris crítica, Rock... Né? Exato. Ela não entende aquilo. Ela acha engraçado, ela dá risada. Ela vê a professora Morello, ela dá risada, ela fala, nossa, a professora é muito louca, mas ela não entende o que ela fez com o Chris. Tem 1 milhão de senhoritas Morellos aí, 1 milhão por aí. A gente comentou de uma no começo, né? Que te botou pra fora da sala, uma senhorita Morello. O que ela não fez foi perguntar se eu tinha amigos negros pra apresentar pra ela. Foi a única coisa que ela não fez. One
Se comentou sobre a frase de que a arte tem que incomodar e é através desse incômodo que ela faz com que a gente mude, né? E mais uma vez, voltando para os filmes e encerrando, o primeiro episódio dos Olhos que Condenam, eu lembro que eu tava vendo e a parte do interrogatório dos moleques, ela é cansativa, ela tem mais de 15 minutos e eles não param, e eles repetem assim 5 vezes a mesma frase, admite que foi você e não sei o que, e os moleques sufocados ali, eu que curto muito a parte técnica, a câmera muito fechada neles, então assim, eu fiquei incomodado e na hora eu percebi, eu falei, é a tática da série de fazer você se sentir sufocado igual aqueles moleques. Sabe, a arte te incomodando pra você sentir o que aqueles moleques estão sentindo ali. É uma inquisição que tá acontecendo ali, né? Então, sei lá, esse é o meu pensamento final. Se incomodem, sabe? Se incomodem. Não feche o olho, se incomode com as coisas. É ruim. No começo vai ser ruim, vai sair da sua zona de conforto. Mas não é por você só. Você tem que olhar pros outros também, sabe? Porque a qualidade da vida dos outros também. Incomodem e saiam da sua zona de conforto. Concordo com vocês dois e antes de completar, eu agradeço o convite, agradeço o espaço. Cara, nem vi a hora passar aqui, já passaram um tempo, não vamos revelar pro ouvinte que horas estamos gravando isso. Então bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Sempre assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, o incômodo ele provoca a mudança. A pergunta é, como uma pessoa que não é negra pode contribuir para ajudar na causa, para ser atuante na causa? Ela pode contribuir da mesma maneira que vocês estão fazendo aqui agora. Vocês estão abrindo espaço para que eu fale sobre isso, sobre minhas experiências. E isso tem que ser feito não só em um produto de comunicação, né, que é um podcast, mas na sua família, no seu trabalho. Ouça o que a pessoa passou, ouça a história, pergunte. E como o querido André pontuou, a arte tem que incomodar. A vida incomoda. Se a arte imita a vida, então a gente tem que se incomodar. E tendo um incômodo, a gente muda. Brian, você agradeceu a gente, mas a gente que tem que agradecer sua participação. Realmente a gente não viu o tempo passar. Foi uma conversa que, assim, foi mesa de bar totalmente, porque foi um papo muito gostoso de estar fazendo aqui. Tô falando sério agora, do fundo do coração, agradecendo mesmo aí a participação, que foi foda, mano. E o pessoal que tá ouvindo aqui, segue o Brian no Instagram, _Brian Alan. Ele posta uns vídeos poéticos também que vale a pena conferir, é um conteúdo bem legal de assistir. Também segue a namorada do Brian lá no Instagram, a Mulher Vive _, tudo junto mesmo. Ela fala sobre qualidade de vida, ativismo, entre outros assuntos muito legais. No off estávamos conversando sobre a importância de amigos próximos compartilharem trabalhos de amigos. Isso aí é empatia. Não adianta você ouvir o Pedrão, não adianta você ouvir o André, e aí você não compartilhar. Então ouça, compartilhe no grupo do seu trabalho, no grupo de família, entre os amigos, na rede social. Faz esse trabalho aqui chegar, faz esse programa chegar em mais ouvidos, entende? Então é isso, galera. Eu fui Pedro Sanches. E eu fui André Sanches. E valeu, Krakens! Até uma próxima. Inverteu tudo a ordem da merda.